Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz seja convosco, graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meus irmãos, onde quer que vocês se encontrem agora, recebam agora a paz do Senhor Jesus, paz essa que excede todo entendimento. Aqui quem vos fala é a irmã Ana Caroline e a minha intenção aqui neste canal é única e exclusivamente a pregação da palavra de Deus até que ele venha. Tendo dito isto, a palavra qual o Senhor nos entregou no dia de hoje, o pão de hoje, se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 9. Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará limpa. Naamã se foi, despeitado, dizendo: Eu pensava que ele viria em pessoa, e diante de mim invocaria o Senhor seu Deus, poria a mão no lugar infectado e me curaria da lepra. Porventura os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são os melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltando-se, retirou-se encolerizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e serás curado. Pai amado e glorioso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra a qual o Senhor nos mandou. Meu Pai, estou em total dependência do Teu Espírito Santo, meu Pai. Use a minha vida para falar com este Teu tão grande povo. Em nome do Senhor Jesus, amém e glórias a Deus. Meus irmãos, contextualizando para quem ainda não está familiarizado com o texto, esse texto de 2 Reis, capítulo 5, está nos relatando a história de um general da Síria chamado Naamã. E somente pelo cargo dele, general, não é pouca coisa, ele não era pouca coisa. A Bíblia fala que por ele, por intermédio dele, o Senhor tinha dado muitas vitórias para os assírios. Olha só, já em 1 Reis já vai nos falando isso. Então, nós entendemos a primeira lição que nós podemos extrair deste texto é que tudo que o homem tem foi Deus que deu. Veja bem, Naamã, ele não era judeu, ele não era da terra de Israel, ele era um general assírio, mas a palavra fala que por intermédio dele o Senhor havia dado livramento para os assírios. Então, tudo que temos, tudo aquilo que adquirimos, todo status, toda posição, tudo de bom que acontece na nossa vida, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Mesmo ele sendo uma pessoa estrangeira, tudo que ele tinha, o cargo e a vitória que o povo dele recebia, que Deus queria livrar aquele povo, foi por intermédio de Naamã. Então a primeira lição que nós extraímos é: tudo que nós temos foi Deus que deu. Não importa se é judeu, se é assírio, se é palestino, se é brasileiro, não importa a sua nacionalidade. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. E a palavra fala que esse general, esse Naamã, ele estava com uma doença, com uma enfermidade. Para muitos que olhavam ele, achava que ele estava saudável, mas por trás daquela posição, por trás daquele cargo, por trás daquele status social dele, por trás daquela armadura dele, porque ele era um general, eles escondiam algo, a sua lepra. Meus irmãos, Deus, ele traz essa palavra hoje para nós. Por mais que tenhamos coisas boas na nossa vida, status, fama, não sei o que é, mas todo mundo tem algo de bom, sempre também temos uma falha, porque fala, ele era isso, ele era aquilo, porém leproso. Quando entra o porém e o mais, é terrível. Alguém pode falar, nossa, fulano é uma excelente pessoa, mas quando bebe, olha, ele é um ótimo pai, mas quando isso, ou aquela mulher, ela é uma excelente mulher, mas quando entra o mas e o porém,
é a derrota, é a fraqueza, é o calcanhar de Aquiles. Então fala que Naamã ele estava cheio de lepra. Ele tinha o seu status, mas ele estava leproso. E a Bíblia vai nos dizer que uma serva dele falou assim: olha, eu queria que o meu senhor tivesse em Israel, porque lá em Israel tem profeta. Meus irmãos, esta serva de Naamã, eu posso dizer que ela é uma das pessoas mais crentes que eu conheço na Bíblia. Porque, veja bem, é fácil glorificar Deus quando a geladeira está cheia, quando a conta está paga, quando está todo mundo com saúde. E essa serva de Naamã, ela foi escravizada, porque em uma das batalhas de Naamã, Naamã levou ela e a família dela cativo. A gente não sabe se o pai dela, se os pais dela morreu, como que estava a condição dela, mas não era uma condição boa, porque ela estava subjugada, ela estava escravizada por Naamã. E mesmo com tanta maldade que Naamã fez para ela, ela fez o bem. Ela sabia de uma informação que poderia salvar ele. Ela falou: olha, se o meu senhor tivesse em Israel, ele seria curado. Olha só, meus irmãos, a Bíblia fala o quê? Não nos cansamos de fazer o bem. Faça o bem sem olhar para quem, porque Deus ele está vendo e no tempo certo ele vai te recompensar. Quando Naamã soube daquela informação, ele se deslocou até a terra de Israel. Foi com a sua comitiva, com seus cavalos, com seus cavaleiros, foi até a casa do profeta. E quando ele chega na casa do profeta, ele achou que o profeta ia sair, ia recebê-lo, ia impor as mãos sobre a enfermidade, sobre a lepra, e ele seria curado. Mas quando ele chegou na casa do profeta, o profeta nem de casa saiu. Eliseu nem saiu para fora, ele não viu nem o rosto de Eliseu. Eliseu falou para o seu servo Geazi: olha, vai lá e diga para Naamã que ele se banhe 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará curado da sua lepra. E foi aqui os versículos que nós acabamos de ler. Ele falou o quê? O profeta ele nem saiu para fora, não me atendeu. Eu pensei que ele ia impor as mãos sobre mim, que eu ia ser curado, mas nem para fora ele saiu. E ainda ele vem me falar para mim me banhar num rio sujo, no Rio Jordão. Tem o rio Damasco, tem o rio Farfar. Ele vai me mandar vir para um rio imundo. E qual é a mensagem a qual Deus ele nos dá hoje através desta palavra? O que os servos de Naamã falou? Meu Senhor, o que o profeta Eliseu te pediu não foi difícil, porque se fosse algo difícil, o Senhor faria. Ele pediu algo simples, que é: vá e banhe-se no Rio Jordão. Irmãos, olha aqui a mensagem. Se Naamã tivesse cercado de gente negativa, de gente covarde, eu vou ficar com medo de dar essa informação, de incentivar Naamã, porque ele é meu chefe, ele é meu patrão, ele pode me bater, pode me demitir, pode me mandar embora, então eu não vou me arriscar. Não, ele teve pessoas que estavam ao seu redor de coragem, pessoas que queriam o bem dele. Então nós temos que se cercar de pessoas que querem o nosso bem, de pessoas que falam a verdade mesmo quando a gente não quer ouvir, porque amigo de verdade, ele nem sempre, na verdade, o amigo verdadeiro, ele não vai te bajular, ele vai falar onde você está errando, o que você precisa melhorar, o que você pode acertar, quais os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Aquele povo falou: meu Senhor, Naamã, Eliseu, Naamã, não te pediu nada difícil. Aqui é a mensagem de hoje. Tudo que Deus ele pede para mim, para você, não é nada daquilo que a gente não possa fazer. Tudo que Deus ele pede para nós fazer é algo que a gente pode fazer. E muitas das vezes é coisa simples, não é coisas difíceis, não é coisas mirabolantes, não é assim algo que você fala: ai meu Deus, eu não consigo. É simples. Qual foi a tarefa de Naamã? Se banhar 7 vezes no rio e ser curado. Às vezes o que Deus ele quer de você é coisa simples. É você se afastar de pessoas que não agregam nada na sua vida. É você não ouvir gente que não quer nada com Deus, que não te apoia, que não te ajuda. É coisa simples, não é nada difícil. É se esforçar para ir mais no culto, para ir ouvir a palavra de Deus, para ajudar alguém. Pode ter certeza, irmão, se você vasculhar aí, às vezes o que Deus quer que você faça não é nada impossível e não é nada daquilo que você e eu não possamos fazer. Então, meus irmãos, a mensagem aqui é: faça o que Deus pediu você para fazer. O que Deus te pediu, faça. Às vezes é coisa simples, você fala: às vezes Deus pediu para mim descansar mais cedo, vou deitar e dormir.
Irmãos, o que Deus ele pede não é coisas difíceis, irmão, não está fora do nosso alcance. Essa é a mensagem. Aquilo que Deus te pediu para fazer, faça, porque não é difícil, não é impossível. Deus, ele até os talentos que ele dá conforme a sua capacidade. Ele fala conforme a gente pode ouvir. O próprio Jesus falou para os discípulos: olha, muita coisa eu tenho para falar, mas agora vocês não suportarão. Ou seja, Deus sabe da nossa estrutura. Deus ele não vai dar uma cruz maior que você possa carregar. Ele não vai pôr um peso que eu e você não possamos carregar. Então, a mensagem de hoje aqui central é: faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Porque o que Deus pede para você fazer não é impossível, não é difícil e eu e você é capaz. E somente através disso, dessa obediência, nós vamos alcançar um milagre, assim como Naamã alcançou a sua cura, o seu milagre. Meus irmãos, Deus abençoe, fiquem com esta palavra e fiquem todos na paz do Senhor Jesus, meus irmãos, fiquem na paz.